Relativamente a esta questão sobre o Comitê Olímpico Angolano e as federações desportivas, em primeiro lugar é importante fazer uma ligeira distinção sobre essas duas instituições. Em conformidade legal com o artigo 16 e artigo 25 da Lei do Desporto, elas revestem a forma de associações desportivas, sendo certo que são pessoas coletivas de direito privado, dotadas de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e regem-se por normativos próprios. É importante nós percebermos que estas recomendações do Comitê Olímpico Angolano e das distintas federações não se traduzem num comando jurídico. Com isto queremos dizer o seguinte: este encontro entre as distintas organizações desportivas não fazem normas para que os mesmos tenham o direito de prolongar ou adiar o período do processo eleitoral. É importante esclarecer que o desporto em Angola, em conformidade com o artigo 79, número 1 da Constituição da República de Angola e 12 da Lei do Desporto, é um poder-dever do Executivo angolano, que por sua vez terceiriza esta responsabilidade nos termos do número 3 do artigo 79 da Constituição da República de Angola aos agentes privados. Portanto, não podemos confundir os poderes públicos, ou seja, o Estado, no caso a pessoa do Executivo, quando terceiriza essa responsabilidade ou essa tarefa aos entes privados, falo através de uma figura muito importante consagrada no artigo 96 da Lei das Associações Desportivas, que é o Estatuto da Utilidade Pública Desportiva. O que é esse estatuto? É um instrumento jurídico que confere poderes de natureza pública a esses entes privados para exercerem tarefas que, em primeira instância, são da competência do Poder Executivo. A questão que se levantou nos últimos dias é que até que ponto o COA e as federações poderiam vincular o Ministério da Juventude e do Desporto ou até os candidatos a essas recomendações. No nosso ponto de vista, até é uma falta de respeito institucional, uma vez que o COA não tem poderes nem legitimidade para recomendar. Ou seja, nós estamos a falar do ente público, que é o órgão reitor do desporto em Angola e fiscalizador da legalidade. É importante também esclarecer aos nossos subscritores, nossos amigos, que estas mesmas recomendações que resultaram do encontro com o COA, entre o COA e as federações, levantam aqui várias questões. Por exemplo, a própria legitimidade dos membros presentes. Nós estamos a falar de dirigentes esportivos em fim de mandatos. Nós estamos a falar de uma direção do COA que é presidida por um dirigente esportivo que ao mesmo tempo acumula funções na Federação Angolana de Basquetebol. E nós, em termos legais, temos uma norma que proíbe o exercício de funções em duas associações desportivas. E como vimos no artigo 25 da Lei do Desporto, o Comitê Olímpico é uma associação desportiva. A Federação Angolana de Futebol, de Basquetebol, permitam-me, também é uma associação desportiva. No que diz respeito ao artigo 55, número 3, a linha D, que eu passo a ler, 55, número 3, a linha D, para efeitos do número anterior, o exercício de funções diretivas nos órgãos das associações desportivas é incompatível com
desempenho cumulativo de funções diretivas noutras associações esportivas. Portanto, é um problema que tem pouco se falado na nossa realidade esportiva, mas nós estamos diante de pessoas que estão a reunir fora do prazo do seu mandato, ou com o mandato vencido, e ao mesmo tempo diante de pessoas que estão a acumular funções em duas associações desportivas, meus senhores. Então precisamos de uma vez por todas, né, fazer cumprir a lei. É muito importante que se diga isso. Relativamente à legitimidade para esses representantes das federações que estão em fim de mandato, via de regra, o mandato só termina com a tomada de posse da direção ora eleita. Neste momento, podemos dizer que as federações ou os dirigentes esportivos em causa ainda têm poder bastante para continuar a administrar as federações, porque não foi extinto o mandato deles, ainda não tomou posse a nova direção, nem sequer foi eleito. Portanto, aqui estamos diante de um falso problema. Enquanto não haver pleito eleitoral, enquanto não haver vencedor das eleições, esses mesmos dirigentes esportivos sempre poderão exercer os seus mandatos. Relativamente à expectativa, às reais expectativas dos candidatos e as vias para solucionar este problema, é verdade que nós já estávamos numa fase de pré-campanha, já acompanhamos alguns dirigentes esportivos que estavam em fase de pré-campanha. Isto pressupõe que há reais expectativas de facto e de iuris. Sendo certo que há expectativa, até porque já alguns candidatos já formalizaram as suas candidaturas, permita-me o termo, penso que há várias vias para dirimir o conflito, conforme estabelece o nosso normativo desportivo. A começar dentro dos órgãos administrativos nas federações. Sendo certo que ainda não estão em fim de mandato, os órgãos regionais estão a funcionar. Mas também dentro daquilo que são as regras regulamentares das distintas federações, podem recorrer também à Assembleia Geral das Federações, em termos administrativos. Ainda pela via governamental, os candidatos podem recorrer ao Ministério da Juventude e Desporto, alegando a violação de normativos legais, para que o Ministério da Juventude e Desporto, enquanto órgão reitor e fiscalizador da legalidade desportiva, possa lançar mão dos mecanismos jurídicos de forma a repor a legalidade. Se por esta via também não for possível solucionar, podem os candidatos recorrer à via judicial ou por uma providência cautelar, que é muito mais rápida na nossa realidade, bem como por uma ação principal, que a qualquer altura eles terão sempre de apresentar, para que o tribunal possa mandar cumprir a legalidade. Relativamente ao Ministério da Juventude e Desporto, penso que é o caminho ideal e mais célere para acabar com essas irregularidades. E aqui vamos repetir mais uma vez sobre os poderes públicos, conformado com o artigo 97 da Lei das Associações Desportivas, que detêm as federações. Ou seja, caros amigos, é importante esclarecer que após o pleito eleitoral e sair um vencedor das eleições, a federação que toma posse deve requerer ao Ministério da Juventude e Desporto o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, nos termos do artigo 96 e seguinte da Lei das Associações Desportivas. Com esse estatuto, as federações vão adquirir os poderes públicos para regulamentar, administrar e dirimir conflitos. Esse poder quem confere é o titular do Departamento Ministerial do Desporto.
Do mesmo jeito que esse departamento pode conferir poderes, também pode retirar. Se uma federação não tem esse tal estatuto, esta federação não passa de um ente de direito privado. Quando detém, continua a ser, só que é um ente, digamos que privilegiado, porque tem poderes públicos. Nesta altura, diante da violação, o Ministério, e é preciso também desmistificar isso, sobre as circulares do Ministério. As circulares do Ministério da Juventude e Desporto não são comandos jurídicos, são apenas linhas mestras que vêm orientar o processo eleitoral nas federações desportivas. Ou seja, o Ministério vai basear-se conforme a lei e conforme têm sido os pleitos eleitorais. Porque a realidade associativa das associações desportivas não foge aquilo que acontece nas outras sociedades comerciais, empresas públicas, não foge, a realidade é a mesma. Nem mesmo aquilo que diz respeito às associações dos outros setores. Só que, diferentemente dos outros setores em que nós encontramos associações com fins também não lucrativos, aqui essas associações são beneficiadas com poderes públicos. Portanto, quando essas associações não exercem os poderes públicos conforme os convém, o próprio Ministério pode suspender, bem como pode cancelar. Por exemplo, no artigo 103, número 1, a linha A, que passamos à leitura, o Ministério pode muito bem suspender pela seguinte razão. Artigo 103. O Estatuto de Utilidade Pública Desportiva é suspenso por despacho fundamentado do titular do Departamento Ministerial, que tutela o desporto quando tal medida seja considerada suficiente, sempre que ocorrem as seguintes situações. A linha A. Violação das regras de organização interna das federações nacionais. Meus senhores, e aqui perguntamos, quais são as regras internas das federações nacionais que são violadas? Nós estamos a falar de um processo eleitoral que diz respeito à vida das associações esportivas, aqui as federações. Portanto, isto diz respeito à vida interna. Então, há uma violação destas normas que comandam a vida das federações. Através deste fundamento, o Minjude pode suspender o estatuto se concedeu às federações angolanas desportivas. Portanto, e qual é a consequência jurídica desta suspensão? É importante nós entendermos as consequências para percebermos até que ponto as federações acabam por se tornar depois em meros agentes de direito privado, sem poderes públicos. O número 2 do artigo 103 consagra o seguinte: a suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva acarreta as seguintes consequências. A linha A, suspensão dos apoios decorrente de um ou mais contratos-programa. A linha B, suspensão de outros apoios em meios técnicos, materiais ou humanos. A linha C, impossibilidade de outorgar novos contratos-programa com o Estado pelo prazo que durar a suspensão. A linha D, impossibilidade de beneficiar da declaração de utilidade pública, da expropriação de bens ou direitos a eles inerentes, necessária à realização dos seus fins. A linha E, suspensão de processos para atribuição de qualquer benefícios, nos termos da legislação vigente. A linha F, suspensão de toda ou parte da atividade esportiva da federação em causa. Se calhar, para os agentes esportivos, o que mais vai chamar a atenção é a linha F. Porque desde o momento que o Ministério da Juventude e Desporto suspende esse estatuto, as federações não poderão organizar parte das atividades esportivas em causa. E aqui vai ser delimitada pelo despacho do Departamento Ministerial em causa. Portanto, também é preciso
percebemos que esta atuação do Ministério da Juventude e Desporto é no âmbito do seu poder de fiscalização consagrado no artigo 109 da Lei das Associações Desportivas. Artigo este que dispõe o seguinte: fiscalização. A fiscalização do exercício dos poderes públicos e da utilização de recursos financeiros públicos é efetuada pelos órgãos de Estado, nos termos da lei, mediante inspeção, inquérito e sindicância. Entretanto, uma medida mais gravosa também pode ser aplicada por parte do Ministério, que é a figura do cancelamento do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que no seu artigo 105, número 2, consagra o seguinte: o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva é cancelado por despacho do titular do Departamento Ministerial, que tutela o desporto e tem lugar quando verificados os seguintes fundamentos. A linha A, deixem de subsistir os requisitos legais para a sua atribuição. Não é o caso. Terem as federações nacionais comprovadamente incorridas por ação ou omissão em ilegalidade grave ou em prática continuada de irregularidades no exercício de poderes públicos ou na utilização de dinheiros públicos. Aqui a linha B também se aplica ao caso. Ainda temos a linha C. Decorrido o período da suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, sem que a Federação tenha eliminado os fundamentos que deram origem ao tal cancelamento. Ou seja, numa situação dessa em que as federações não fazem cumprir a lei que estabelece um período para o agendamento das eleições, em conformidade com a linha C do número 2 do artigo 105 da Lei das Associações Desportivas, o MINJUD, após suspender o Estatuto e a Federação não ter sanado o vício, o que poderá fazer o MINJUD é cancelar esse Estatuto. Daí para frente, a Federação ou as federações, vamos usar uma linguagem mais terra a terra, caem, deixam de exercer os mandatos e poderá o próprio MINJUD criar uma comissão ad hoc que, por sua vez, orientará os associados para uma Assembleia Geral onde se marcará as eleições às distintas federações desportivas. O conhecimento não é absoluto, mas é o que nós temos para partilhar. Esperamos que hajam soluções imediatas, que reine a harmonia, a paz, a ética e a verdade desportiva. Saudações jus e desportiva e Angola no coração.